Olá, boa noite. Hoje é dia da independência do Brasil e vamos continuar com este livro aqui. Deixa eu ver, tá no texto 8, né? Texto 8 é divórcio. Então, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato será separado, já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que... Vou tentar melhor aqui. Só é aplicável nos casos em que apenas reforma o que os homens han feito. E só é aplicável aos casos em que não se levou em conta a lei divina, certo? Aqui ele vai explicar, né? Mas, por exemplo... Bom, eu vou ler primeiro, depois eu faço um comentário. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Então, a rigor não deve ser facilitado. Eu vou casar, eu não tenho certeza se eu gosto dessa pessoa, mas depois eu me divorcio. É nesse sentido que eles aplicam essa regra. Porque casamento é uma coisa muito, muito difícil depois de desfazer, mesmo nesses casos, mesmo que você não tá nem aí, que você casou já sabendo que tem o divórcio, mesmo assim, ele é complicado, porque as pessoas, conforme elas vão vivendo umas com as outras, queira ou não, elas vão criando um elo, mesmo que depois elas casaram só por interesse material, né, etc, etc. Casaram só por uma atração física, isso daí não perdura muito, porque no dia a dia, né, quando você está convivendo com a pessoa, a coisa fica, na realidade, ela fica insuportável quando o estímulo inicial, que não era um estímulo capaz de unir essas pessoas por uma longa vida, ele se desfaz muito rápido, né? Então, a atração sexual, a paixão, por mais que ela pareça muito forte, muito estarrecedora, se for só paixão, baseada na aparência da pessoa, baseada em algum aspecto de vaidade, a pessoa é muito inteligente, você não se acha tão inteligente, você acha que com ela você vai ficar mais inteligente, vai ter mais respeito. Isso ainda não é um motivo que vá poder ser um motivo suficiente para manter você unido àquela pessoa. Então, vamos ver mais para frente, eles vão falar quais são os motivos reais, né? Então, é aí que nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo que se operam burilamentos e reconciliações, endereçados à precisa sublimação da alma. Então, lembrando, né, a situação aqui na Terra é para a gente voltar a se entender. Fazer um ajudar o outro, principalmente na velhice, um ter o outro para conversar. Casal que sempre conversou, que sempre teve um relacionamento de conversa e assuntos e afinidades extras, que eles realmente
são colaboradores um com o outro, e tem também essa parte da atração, esses, quando passar essa parte, ela amenizar, ainda vão conseguir se manter unidos. Porque, gente, eu já me divorciei, é um transtorno. É um transtorno. É você se expor, você tem que se expor para outras pessoas que nunca te viram na vida, no caso, juiz, o escrevente, o cara lá do tribunal, é testemunha às vezes tem partilha que não está bem feita, é muito transtorno. É mais transtorno do que num casamento, eu diria. É mais estresse emocional do que num casamento. Então, o casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Infelizmente, às vezes, tem gente que casa naquela ilusão, às vezes gente que tem muito dinheiro, um casamento maravilhoso, casamento de princesa e de príncipe, aquela gastança, aquela coisa maravilhosa. E dali um ano se desfaz a coisa. Porque cai na real. Às vezes já sabia antes de casar que aquilo era só uma festa. Eu quero me casar. Quero botar um vestido bonito, eu quero ter uma festa de casamento. E às vezes não sabe antes que não vai dar certo. Tem gente que já casa já esperando dali um ano se separar. Tem. E tem gente que realmente se deixa levar, vai indo, aquela euforia toda e depois cai na real, né? Então, para essas pessoas, o casamento não é o que ele está falando aqui. O Instituto Benemérito, não é. A pessoa usou isso como um capricho, medo de ficar solteira, ser chamada de titia, essas coisas assim que não tem nada a ver, na verdade, com tudo aquilo que vai envolver duas pessoas a ficarem juntas e a responsabilidade que elas assumem uma com a outra, né? Então, com o casamento, o progresso ganha novos horizontes. E a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha, né? Quando vem os filhos. É a reencarnação, né? Super importante nesse planeta. Em todos, né? Para o espírito, é muito importante. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência, e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Então, como que eu sempre ouvi, dentro desses parâmetros, quais são os casos de divórcio? O marido bate na mulher, a mulher quer matar o marido e vice-versa, tá por um fio de acontecer isso. Os dois estão se destruindo e pode acontecer alguma coisa mais grave, mais séria. Nesses casos é melhor a separação, porque muitas vezes você pode levar até 20, 30 anos naquele relacionamento que nunca deu certo e destruir a cabeça
seus filhos, porque eles, pior ainda se o casal discute na frente das crianças. Isso acaba com a vida emocional e o adulto, quando ele crescer, ele vai ter muita tendência, se ele não fizer um trabalho interno, ele vai ter muita tendência de escolher alguém que vai repetir tudo aquilo que ele passou. Outro dia eu ouvi de um psicólogo, né, que a gente tem uma tendência muito forte a honrar os nossos pais. Então, na nossa cabeça, bem lá no fundo, inconsciente embutido, é como se, às vezes, a gente vai repetir exatamente o que aconteceu com os nossos pais para honrar a memória deles. Vocês me ajudaram, vocês me criaram, vocês me sustentaram, me deram educação, adoro a minha vida, então agora eu vou honrar vocês. Ah, vocês brigavam, mas eu vou levar essa mesma vida, isso tudo embutido, né? Não é tão claro que nem eu tô falando aqui. Mas na cabeça fica essa história. Eu vou honrar vocês e vou mostrar para vocês que não é tão ruim assim o que vocês fizeram. E aí a pessoa atrai uma pessoa que vai ter problema de relacionamento, vai brigar de novo na frente dos filhos. Isso fica embutido no inconsciente como se fosse uma honra aos antepassados. Aí, nesse caso, ele dá um procedimento que você pode fazer, fechar os olhos, imaginar o seu pai e sua mãe na sua frente, pedir licença para não repetir, que você ama muito a eles, que você honra tudo que eles te fizeram, que você quer fazer o mesmo dos seus filhos, mas de uma outra forma, com o seu próprio caminho, fazer tudo isso como se eles estivessem na sua frente, de olho fechado. É uma forma. Se você não tem certeza se você está fazendo isso no seu casamento, faça isso. Fale com o seu companheiro ou sua companheira para fazer junto com os pais dela, né, mentalmente. Deve funcionar, gente. Então, em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesma o casamento difícil que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências do passado, para os ajustes que lhe pacificarão a consciência. Então, o casamento não vem com essa clareza aqui, mas é por isso que você escolhe uma pessoa, não é à toa, já é alguém do seu passado. E isso, um com o outro, vocês vão ajustar algumas coisas lá que ainda estão na consciência, que nem esse procedimento do psicólogo que eu falei vai resolver, certo? Então, essas terapias, elas são relativas. Pode ser que seu problema seja esse, de honrar pai e mãe, mas pode ser, a maioria das vezes está falando aqui, problemas com aquela mulher ou com aquele homem que você vai casar, de vidas passadas, que vocês veem para a consciência de vocês se equilibrar. E é necessário esse ajuste. Então, vai ter ali algumas desavenças, e dependendo de como vocês já estão hoje, vocês vão conseguir ajustar isso nessa vida. E a consciência vai ficar liberta de alguma coisa que trouxe ainda do passado, e só desse jeito vai se libertar. Porque são coisas seríssimas. E que não é qualquer terapia que liberta. Nem você, acha que fazendo regressão liberta. Então, o parceiro ou a parceira, de existência pretérita, você escolhe, por causa de erros do passado, em outras épocas, para equilibrar de novo a consciência dos dois, para ficar em harmonia. Reconduzida, porém, ao palco
terrestre e assumida união pelo casamento, que atraiu a si mesma, ei-la desencorajada à face dos empeços que se lhe desdobram à frente. Porque aí começa a vir, né? Começa a vir aquelas coisas que ficaram mal resolvidas lá. Por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade. A mesma crueldade do passado se começa a fazer agora, de novo. Ou a companheira ou o companheiro ou a companheira volta ao exercício da crueldade de outro tempo, seja através de menosprezo ou desrespeito, violência ou deslealdade. E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Não é fácil, gente, não é fácil. Você está ali do lado da pessoa, a pessoa do nada começa a espizinhar você. E dependendo do caso, começa a te trair o marido ou a mulher, né, com quem você está casado, se é uma mulher ou marido, ou se sejam bissexuais, não sei. Mas se for, qualquer um dos parceiros começa a pisar no companheiro, traindo-o com outros, começa a menosprezar, não dá valor para nada, e não precisa nem falar. A própria energia que a pessoa traz, porque volta do passado, e a outra vai se sentindo desprezada. E tá dentro do cônjuge que não tá trabalhando isso, ele não tá nem aí, ele vai fazer de novo, o que ele já fazia no passado. Então, às vezes, a pessoa, ou o marido, ou a mulher, depende de quem está sendo pisoteado ali, às vezes não tem como aguentar aquilo. Isso quando não é pancadaria mesmo, né? De bater mesmo na pessoa. Eu já soube de mulher que batia em homem, já viu uma coisa dessa? Eu já vi. Então, compelidos, muitas vezes, às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento, em débito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio. Em vez dele se suicidar, ele se separa. O homicídio, em vez dele matar o outro, melhor separar. Ou calamidades, outras que lhe complicariam ainda mais o destino. Então, regra geral, vai complicar sua vida, você não está aguentando, vai ter que partir para uma coisa que vai acabar com você, melhor é separar, divorciar. Uma outra oportunidade, talvez vocês reatem, né? Compelidos muitas vezes, né? A última fronteira, já li isso. Para não se suicidar ou matar, ou fazer alguma outra calamidade, a pessoa escolhe esse caminho de divórcio. Nossos lances da experiência, nesses lances da experiência surge a separação, a maneira de benção. Nesse caso é uma benção necessária. E o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral, da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga a respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana.
Quer dizer, ele vai ou não ficar com outra pessoa, ou ela vai ou não ficar com outra pessoa, mas na consciência dela tá tudo certo. Então, não é um juiz que vai dizer para você, ó, separa ou fica junto, é você que vai escolher a sua própria consciência de acordo com isso aí. Não há possibilidade de seguir ajeitando a situação ao divórcio, né? Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, certo? Via de regra, tem que crescer o casal quando ele entender de deixar o passado para trás. Vida nova, cada dia que se acorda é um novo dia. Superar, esquece o passado. Aconteceu alguma coisa ruim, esquece, perdoa. Mas tem que ser os dois. Se um só fizer, não tem jeito. Porque um perdoa e o outro bate, bate, bate. E um perdoa e o outro bate, bate, bate. Se aquele que tá perdoando e tá apanhando não sair dali, ele vai morrer. Vai piorar a condição de quem tá fazendo isso. E ele vai morrer. Então é melhor a pessoa que tá ali apanhando escolher, não, chega, já deu, ela rompe isso, certo? Ela rompe esse ciclo. Até que o outro um dia acorde e não faça isso. Mas vai ser também uma lição para o outro que vai receber esse pedido de divórcio. Então, sempre tem o crescimento, né? Mesmo que seja dessa forma. É óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio. Se divorciar, eu vou casar porque daqui a um ano eu posso me divorciar. E melhor nem casar, né? Fazer do casamento sei lá, um trampolim para alguma coisa, ou para pegar uma pensão, sei lá o quê. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, compelindo-nos tão somente, nesse sentido, reconfortar e reanimar. É isso que eu tô falando. Tentem fazer um trabalho de não é colocar o dedo apontando pro outro. É para você mesmo e falar pro outro fazer o mesmo com ele, de tentar esquecer o passado. A gente, às vezes, casa trazendo um passado. Não casa com a pessoa, casa com a pessoa e mais o passado a pessoa ainda tem que suportar. O outro também. Vem com aquela carga, né? Tá certo que são coisas que a gente tem que arrumar de um passado, verdade. Mas tem que ser esses traumas que a gente traz, a gente, assim que aflorar, quando você tá junto com a pessoa, vai perdoando, vai reconhecendo, mas aquilo tá dentro de você, não diz que tá no outro. Porque se você fizer isso, não dá certo, você pode até casar, mas vai acabar mal essa situação se você continuar fazendo isso. Não é, você sentiu a dor, mas não foi ele que fez o mal para você. A dor tá dentro de você. Ele despertou uma dor que você já trazia, certo? Foi causado por ele no passado, certo? Então vamos perdoar. Agora a gente tem a chance de fazer tudo de novo. Vocês não imaginam o que é para uma criança ficar entre dois adultos que são os pais, são como deuses para ela, são os responsáveis da vida dela. Ela não pode tomar partido nenhum e ela ficar 20, 30 anos vendo isso sem tomar partido. Numa discussão de um homem com uma mulher, o que vocês acham que vai ficar no inconsciente dessa pessoa? Não é coisa boa. Então, antes que mais pessoas sejam lesadas, porque vai dar mais trabalho depois no futuro, uma outra vida, e arrumar isso, já calcula, será que eu aguento isso? Será que eu tenho essa capacidade de auto-reforma? Se você perceber que tem, beleza. Mas o outro também precisa ser alertado.
de que casamento é trabalho autolimpante. Não é trabalho limpante para o outro. Não é botar o dedo e apontar no outro. Não é isso, gente. E não é fácil. Não é fácil isso que eu estou falando. Você se auto-reconhecer, se auto-perdoar, esquecer para fazer um novo presente, porque a gente vive agora, não vive lá atrás, a gente vive agora. E imaginar isso no futuro perfeito, você imaginar você com ele, maravilhoso. Vocês velhinhos de mão dadas. Se todo casal fizer isso, projetar já o futuro e já se decidir no presente a se auto-melhorar, porque isso é fácil para quem se dá bem, um casal que tem casal que não vem com toda essa carga aqui não. Mas quando o casal vem com uma carga pesada do passado, gente, essa carga ela não aparece no namoro, porque no namoro não tá todo dia ali. Ela não aparece no noivado. Ela não aparece nem se você tem um relacionamento sexual com ele, porque você não vive dia a dia com ele. Vocês se encontram, saem, tem um relacionamento e volta, vai cada um para sua casa. Anos fazendo isso. Não ata nem desata, não cresce, só fica estacionado o casal que faz isso, depois de 9 anos acaba lá, se separando, né? Que eu conheço alguns casos. E não chegou nem a casar. Então, isso também não resolveu muito, né? Então, aqui não é lícito estimular o divórcio, certo? Chegar e falar, vamos, qualquer coisinha, vamos separar. Não é lícito isso, em tempo algum. Compete a nós, nesse sentido, reconfortar e reanimar as pessoas que a gente vem querendo já se separar. Nos casamentos de provação, olha, estou falando que existe casamento de prova. A maioria dos casamentos aqui na Terra são assim. Eu não acreditava muito, sabe, quando eu ouvi isso, mas aí eu comecei a prestar atenção. A maioria dos casais que eu conheço não é assim, quebra-pau de um bater no outro, não é isso? Mas tem coisas a arrumar. Sempre tem coisas a arrumar. Então, nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponha às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram, imploraram, antes de renascer, no plano físico, em auxílio a si mesmos. Ainda assim é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus. Não é porque você tem que resgatar alguma coisa com o seu parceiro que ele pode escravizar, que ele pode te pisar, ou que ela pode te escravizar, que ela pode te pisar. Não é de Deus isso. E ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus: não separareis o que Deus juntou. E não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se finou. Eu já vi casos já contei em outros textos, que a pessoa ficou com o seu cônjuge até morrer, mas apanhava, ela não quis separar uma mulher. Eu é que vou condenar, ou ele ou ela, a gente não sabe a história deles dois. Aparentemente, sim, ele matou a pessoa de tanto apanhar, ou ela morreu de desgosto, não sei.
pelas leis da terra e ele tem que ser preso se for provado. E o fato é que ela aceitou e quis ficar até o fim. Quem é que vai condenar ela e culpar ele se a gente não sabe que estava ali? A gente não sabe o que ela trouxe do passado, que ele tinha essa reação com ela. O que a gente sabe é que não existe nada ao acaso. Então, efetivamente, senão Jesus não se parece o que Deus juntou. E não nos cabe interferir na vida do cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação que se confiou. Ocorre, porém, que, se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Às vezes é uma mãe que gosta muito de genro, às vezes é uma mãe que gosta muito da nora, e defende e quer que fiquem unidos. Às vezes tem filhos pequenos. Mas por somente o casal saber até onde eles aguentam, sem levar o casamento obrigado num desespero, que pode um matar o outro, então eles é que tem que determinar qual é o limite, né? O casal é que determina. Então é isso, gente, que eu tinha para falar sobre esse texto. Ele é bem, todos os textos são bem claros, né? E, mais uma vez, não leve ninguém isso pro lado pessoal. Eu não sei quem é que está assistindo aí do outro lado. E eu já me divorciei, não casei mais. E foi o melhor que eu fiz. Porque senão eu iria morrer de desgosto, com certeza. E eu preferi viver e construir a vida do jeito que eu acho melhor. Foi a melhor coisa que eu fiz. Depois disso, tive muitas realizações e tenho até hoje. Então, espero ainda, eu nunca vou deixar de ter esperança de achar um companheiro. Nunca vou ter a falta de esperança. Sempre vou ter essa esperança. Mas, depois que a gente casa uma vez, a gente tem algumas mudanças, né? E a gente vai ficando mais exigente, né? E como a gente consegue ficar muito tempo assim, sem ninguém, a gente, para sair disso, precisa ser alguém que valha muito a pena, né? Mas, sim, eu acho que sempre a gente tem que ter um companheiro. Ou, no caso do contrário, né? Companheiro ou companheira, a gente sempre tem que ter. Isso eu defendo, sim. Mas também é possível a gente crescer, só que não é tão legal quanto a gente conviver com uma pessoa. Eu adorava ser casada, eu adorava fazer as coisas na minha casa, adoro cozinhar, queria ter tido filhos, mas também aprendi sozinha, que foi uma coisa que eu agradeço a Deus. Aprendi que mesmo sem um homem do lado eu poderia me sustentar. Isso é bom, porque se eu for ficar com alguém, não vai ser por causa de me sentir sozinha. Isso não é uma necessidade boa para a gente ficar com alguém. Uma necessidade boa para ficar com alguém é quando a gente gosta de dividir as coisas que a gente ganha, dividir os nossos bens, dividir
as nossas experiências. Isso é muito bom. É melhor do que fazer sozinho, né? Mas para casar de novo, você tem que pensar bem e tem que ver se vale a pena, né? Nunca casar porque tá sozinho. Ah, tô sozinha, tenho medo, vou casar. E pega já o primeiro. Isso não funciona. Pode ser até pior do que aquele que você se divorciou. Então tem que ter bem clareza, né? E nesse sentido, graças a Deus, eu procurei isso. Porque na primeira vez que eu casei, eu não tinha clareza do porquê eu estava casando. Dessa vez, se eu ainda me casar, eu vou saber porquê. E isso não tem preço. Assim como eu sei por que eu ainda não casei. Então, tenha uma boa semana e até o próximo.